Saúdo a todos em nome de Jesus. Que bênção, né? Que maravilha a presença de Deus conosco. Que bênção. Evangelho de João, capítulo 6. Os que dispõem de Bíblia e desejam acompanhar conosco a leitura. Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo 60. Evangelho segundo João, capítulo 6, a partir do versículo de número 60. Diz assim a palavra de Deus. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disso é que eu vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens palavras da vida eterna? E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Amém. Vamos orar. Eu trago a minha saudação em nome de Jesus, amém? Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, ó Pai da glória, pela oportunidade, pelo privilégio, ó Deus, de podermos nos reunir em Tua casa de oração. Te oferecemos já, meu Pai, os nossos louvores de adoração, de exaltação ao Teu santo nome. E neste momento, Deus, eu te peço, pela vida do nosso pastor Arthur, que o Teu Espírito Santo venha conduzi-lo segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. Mas, Papaizinho querido, eu te imploro, Senhor Deus da glória, nós precisamos nesta noite, ó Pai, ouvir do Senhor as orientações necessárias para que possamos, ó Deus, continuarmos em Tua presença, o reverenciando, o adorando, o exaltando, pois Tu és digno, mas a nossa sabedoria, Pai, ela é insuficiente para entendermos, meu Deus, o Teu falar. Por isso nós precisamos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha nos conduzir segundo a Tua vontade. Deus, usa o Teu servo e fala conosco para a honra e a glória do Teu santo nome, pois só Tu és digno, Pai, de todo louvor e toda adoração. É o que nós oramos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis se assentar, meus amados irmãos, em nome de Jesus. A passagem que nós usamos por base para a nossa reflexão, ela é conhecida, pelo menos de muitos de nós. Alguns amigos e irmãos que nos visitam, novos convertidos, talvez não estejam tão familiarizados. Essa fala é o final de um sermão da parte de Jesus, sendo aplicado ao coração daqueles que ouviram acerca do pão da vida. O contexto imediato dessa passagem é uma série de milagres, mas o principal dos milagres foi a multiplicação dos pães e dos peixes. Milagre esse registrado nos 4 evangelhos. E logo após essa multiplicação dos pães e de peixes, Jesus se retirou a outra margem
do lago de Tiberíades para descansar. Enquanto ele descansava, a multidão que tinha experimentado os pães e os peixes por conta do milagre de Jesus, pegaram barcos e saíram à procura de Jesus, desesperados para se encontrar com Jesus. E eles encontraram Jesus e fizeram uma espécie de cobrança da parte de Jesus. Disseram assim: Jesus, há tempo que nós procuramos o Senhor, procuraram do lado de cá, do lago, onde eles estavam, pegaram o barco, cruzaram o lago de Tiberíades e encontramos o Senhor. Onde é que o Senhor estava? A resposta de Jesus, irmãos, foi contundente. Foi uma resposta clara e objetiva. Jesus disse: vocês não estão me procurando por causa do pão da vida. Vocês estão me procurando porque vocês se saciaram do pão da terra e estão querendo se saciar novamente. Jesus foi claro, ali é uma resposta de divisor de águas. Jesus disse: vocês não estão interessados na minha pessoa, mas no que eu posso dar a vocês em relação aos pães, em relação aos peixes. Quando ele esclareceu que o propósito, que o objetivo daqueles homens era um propósito fútil, né? Era uma coisa efêmera, um alimento apenas da terra, se esquecendo do alimento principal, que é o próprio Jesus, como nosso pão da vida, aí Jesus intensifica a sua mensagem. Como nós costumamos dizer, ele engrossa o caldo. Ele diz: olha, preste atenção, que o alimento que vocês experimentaram, que foi o pão perecível, vocês vão precisar se alimentar dele novamente. Mas vocês é preciso experimentar o pão da vida, que sou eu. Vocês precisam ter comunhão comigo, comer da minha carne, beber do meu sangue, porque só eu posso dar vida eterna para vocês. E Jesus começa a estreitar a mensagem de salvação, cobrando por parte dos seus seguidores uma fidelidade a Deus Pai e a Deus Filho. Então, essa cobrança por parte de Jesus, quando ele se apresenta como o único que pode dar salvação, quando ele se apresenta como aquele pão que desceu do céu, infinitamente maior que o pão que Deus deu quando os israelitas estavam no deserto por 40 anos, que foi o maná. Jesus diz: eu sou o maná que veio do céu e posso saciar a fome de vocês, não temporariamente, mas para toda a vida. Eu sou o pão da vida, e quem comer desse pão e quem beber deste vinho, ou o próprio sangue de Jesus, nunca mais terá fome e nunca mais terá sede. Para nós, essa é uma mensagem reconfortante, não é? É uma mensagem de esperança, de alegria, mas para os judeus não foi. Quando Jesus começou a dizer que ele era o único que levava a Deus, quando ele apresentou-se como Cristo que estava por vir, houve uma divisão tamanha de que aquela multidão que seguia Jesus não seguiam mais. Então isso mostra-nos, meus irmãos, de que a mensagem de Jesus pregada, quando a palavra de Deus confronta com o nosso coração pecaminoso, nós temos duas decisões: ou nós nos arrependemos e nos voltamos para Deus de todo o coração, ou nós endurecemos o nosso coração e nos afastamos de Deus. Essa decisão é nossa. O texto que nós lemos conta-nos essas duas decisões: de ouvir uma mensagem dura, aonde cobra de nós perseverança, fé, permanência, dependência por parte de Jesus Cristo para toda a vida, e há aqueles que rejeitaram essa mensagem, e rejeitaram duramente, e foram punidos duramente por isso. Mas também tiveram aqueles que disseram assim: Jesus, eu quero permanecer com o Senhor, custe o que custar, venha o que vier. É bem verdade, irmãos, de que a nossa vida, você que nos escuta na sua casa, pela internet, vocês que estão aqui, nós chegamos aonde estamos, a nossa vida está onde está por causa das nossas escolhas, não foi? Você escolheu chegar aqui, você decidiu chegar aqui. A sua vida familiar é uma escolha, a sua vida financeira. Nós tomamos decisões e toda decisão tomada tem consequências, para o bem e para o mal. No que se refere à vida espiritual, não é diferente. No que se refere à vida eterna, não é diferente. São as nossas decisões que nos aproximam de Deus
ou são as nossas decisões que nos afastam de Deus? E o pior do afastamento de Deus é que muitos se afastam para sempre. Aqui nós estamos diante do próprio Jesus Cristo encarnado, falando ao coração de milhares de pessoas, e eles decidiram se afastar de Deus para sempre. E o motivo, ou pelo menos o que nós podemos aprender nessa passagem, dessas decisões, é que o primeiro grupo desistiu de seguir Jesus, porque eles queriam único e exclusivamente o pão da terra. É o que diz aí do versículo 25 e o versículo do número 26 de João 6. Eu vou ler aqui para vocês o versículo 25 e o 26, que diz: respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Versículo 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Eles não estavam entendendo que os milagres de Jesus, que a multiplicação dos pães e dos peixes eram sinais. Inclusive, João não chama nem de milagre, chama de sinais. O que são sinais? É o propósito maior, é a lição a ser passada. Por exemplo, quando Jesus Cristo curou um cego, e esse cego voltou a ver, não é um motivo da gente se alegrar, mas rapaz, está aí um cego vendo. Mas qual era o sinal que Jesus estava passando? Ele tem uma visão a dar a cada um de nós, que não é só física não, é uma visão eterna, é uma visão espiritual. Os nossos olhos estavam cegos por causa do pecado, e o sangue de Jesus Cristo nos trouxe a vida eterna e a visão eterna. Quando ele multiplicou os pães, ele não estava querendo ensinar sobre o pão físico, ele estava querendo dizer, existe um pão eterno que sacia a fome de vocês para todo sempre. Então sempre apontava para uma perspectiva da eternidade e não dessa vida efêmera. Mas eles rejeitaram o sinal maior, que era o próprio Cristo. Sabia que até hoje permanece assim? Chega-se a doença, chega-se a crise financeira, nos aproximamos de Cristo, voltamos à casa de Deus, para que aquela crise financeira passe. Ou seja, nós se esquecemos do sinal maior. Nós nos esquecemos da importância maior. Glória a Deus por Ele nos tirar das crises financeiras. Glória a Deus pelas curas que Deus tem a nos realizar. Mas Ele é a razão da nossa existência. Ter certeza que vamos para os céus não se compara com as coisas dessa vida. Paulo, falando acerca da ressurreição, Paulo disse, se esperamos por Deus somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então Cristo está repreendendo aquela multidão porque queria um pão que perece, mas não queria o pão da vida. Porque eles decidiram não querer o pão da vida. Esse grupo afastou-se de Jesus e se pereceu. Porque eles queriam um pão que perece, o pão da terra, um pão que precisava todos os dias. E claro, meus irmãos, era um pão que não tinha nenhuma eficácia espiritual. O segundo grupo, ainda nesse texto, de João capítulo 6, esses abandonaram Jesus por causa das suas exigências. Olha o que diz o versículo 47 e 48, ainda nessa passagem. João 6, versículo 47 e o 48. Diz assim a palavra de Deus: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Versículo 49. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça. Irmãos, isso é exclusividade. Jesus diz, vocês precisam crer que eu sou o pão do céu. Ó, pastor, não tem outro não? Não tem outro não. Pelo menos um atalho, também não tem atalho não. Ele é o único pão que pode saciar a fome da nossa alma. Ele mata a fome da nossa alma, a sede da nossa alma, e ele mata de maneira permanente e eficaz. Ele não é um pão provisório do qual nós comemos todos os dias, ele é um pão permanente que veio de Deus como resposta à nossa necessidade.
Cristo está confrontando aqueles que queriam ser o seu próprio pão. Não, pastor, eu me viro para chegar até Deus. Eu dou o meu jeito de saciar a minha alma. Dá seu jeito não, rapaz. Só o Criador da alma pode resolver o problema dela. Só o Criador da vida pode resolver o problema da nossa morte. E Cristo desceu do céu para isso. Mas eles rejeitaram essa exclusividade de mensagem. Jesus disse: eu sou o pão que desceu do céu. Se vocês não comerem desse pão, não terão a vida eterna. Então eles decidiram não crer em Jesus. Não apenas isso. Lembrando, irmãos, que a fé cristã, ela não é uma fé abstrata, ela é acompanhada de decisões. Quando você diz que crê em Deus, como diz as Escrituras, essa fé é acompanhada de renúncia, é acompanhada de abnegação, é acompanhado de aliança para com Deus, de compromisso para com Deus. A fé não é algo abstrato nas Escrituras. Então Jesus vai dizer: se você crê em mim, você tem algumas condutas a ter. Você tem ações a fazer logo após essa fé. E ele vai dizer que ações são essas que eles rejeitaram. Está no versículo 51 ainda em João, capítulo 6. Ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Olha o que os judeus fizeram. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Versículo 53, respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Nós sabemos, irmãos, que na ceia, nós lembramos do sacrifício, que a carne de Jesus foi dada por nós, e que o sangue de Jesus foi derramado na cruz, para nos purificar de todo pecado. Jesus está dizendo àquela multidão: haverá uma morte, haverá um sacrifício, e esse sacrifício será em renúncia, será para abençoar ao mundo. Mas se não acreditares nesse sacrifício, se não abraçarem essa aliança, vocês não terão vida. Então Jesus Cristo cobra fé, mas ele também cobra fazer parte da nova aliança, entrar na nova aliança que foi feito no sangue do Filho de Deus, que morreu na cruz por nós. Meus irmãos, nós estamos falando do melhor do céu, chegando nessa terra que estava morta em seus delitos e pecados, e aprove a Deus com sua graça e bondade nos proporcionar uma saída da morte, chamada salvação em Cristo Jesus. Então é uma mensagem de esperança, mas essa mensagem confronta aqueles que querem ser o seu próprio salvador, principalmente os fariseus e saduceus. Eles queriam salvar a si mesmos, eles não queriam reconhecer a dependência de Jesus como salvador. Então tem aqueles que rejeitam essa mensagem, porque querem apenas o pão da terra. Pastor, Deus resolvendo as minhas questões sociais, as espirituais, não me importa. Está perdido você que pensa assim. Não, pastor, fala o seguinte: enquanto Deus estiver espiritualmente me curando, enquanto Ele estiver abrindo umas portas, abrindo os meus caminhos, né, como diz os Espíritos, tá bom demais. Meu filho, a salvação é um compromisso que você tem que ter com Deus, é uma aliança que você faz com Deus. A porta de entrada é a fé, a porta de entrada é o arrependimento. Sem arrependimento, ninguém verá a Deus. Então Cristo está diante de uma multidão que queria apenas o pão da terra, e Ele estava oferecendo o pão do céu. Mesmo diante dessas rejeições que nós acompanhamos aqui, mas houve um grupo, irmãos, que deu a resposta necessária, que eu e você façamos parte desse grupo, que responde de maneira certa para as necessidades da nossa vida, e que vê, meus irmãos, não o pão da terra, nem muito menos o que Cristo pode nos dar aqui, mas que contempla a glória maior, que é o próprio Filho de Deus, como o pão que precisamos. Esse grupo é o grupo dos discípulos. Esse sim acertou quanto à resposta, acertaram quanto à decisão de continuar seguindo Jesus, lembrando que uma multidão deixou de seguir Jesus, mas 12, dos 12, 11 decidiram seguir Jesus com as motivações corretas. Vejamos a resposta de Pedro,
frente a esse confronto por parte de Jesus, daqueles que estavam querendo segui-lo de qualquer jeito. Está aí no versículo 67, diz assim, vou começar aí do 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andava com ele. 67. Então perguntou Jesus aos 12, porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Meus irmãos, qualquer líder, isso é até inerente ao ser humano, que procura seguidores para si. Qualquer líder que está perdendo seguidores por causa do seu discurso, o que é que faz? Muda o discurso para que permaneçam seguidores, não é assim? Jesus não está atrás de seguidores, Jesus está atrás de filhos de Deus, de discípulos, que queiram segui-lo por causa da pessoa dele. Por isso que ele não mudou o discurso. Milhares de pessoas começaram a abandonar. 5 mil, 10 mil, 15 mil. Ficaram 12. O discurso mudou? Não. A cobrança se intensificou. Jesus olha para os 12 e diz, vocês não querem seguir os outros, não? Vocês entendem, irmãos, que não há um apego aqui por parte de Jesus em relação àqueles 12? É o contrário. Tem um apego sim, tem um amor sim. Porque Jesus está querendo saber a intenção. Por que aqueles estavam seguindo Jesus? Qual era o motivo que aqueles 11 estavam ali e permaneciam? Por que os 12 estavam ali? Já que muitos foram-se embora, porque não houve mais milagres, não houve mais multiplicação de pães, mas 12 ficaram. 11 responderam de maneira correta. Por que você está aqui? Por que você é discípulo de Cristo? Tire o nome, os 12, coloca seu nome aí. Vou colocar aqui o meu. Então perguntou Jesus a Arthur, porventura quer você também se retirar, Arthur? Porque assim, é um desafio ouvir uma pergunta dessa por parte de Cristo? É, porque não dá para mentir, meus irmãos, para Deus. Você pode nos enganar, mas a Deus você não engana. Quantas intenções que você louva, quantas intenções que você prega, quantas intenções que nós chegamos até aqui. Não dá para enganar a Deus. Todas as coisas estão nuas e patentes com aquele que nós vamos prestar conta. Com Deus todas as coisas transparentes como água, meu irmão. Então a pergunta é sincera e é objetiva. Mas a resposta de Pedro também é sincera, também é objetiva. Jesus está dizendo, vocês querem se retirar, não? Vocês não querem acompanhar os outros, não? A resposta de Pedro é, Senhor, para quem iremos nós? Glória a Deus. Observe, irmãos, que Pedro não diz para onde, porque Pedro tinha para onde ir. Pedro tinha uma casa, Pedro tinha um trabalho, ele tinha uma profissão, ele podia voltar a pescar. Mas Pedro diz como uma pessoa. Qual é a pessoa que nós vamos seguir? Nós não temos outra pessoa a seguir a não ser o Senhor. Nós não temos outro pão da vida a não ser o Senhor. Para quem nós vamos, Jesus? Pedro responde a Jesus Cristo com uma pergunta, Senhor, para onde é que nós vamos? Meus irmãos, a pergunta que Jesus fez a Pedro foi respondida com outra. E sabe qual é a resposta? Nós não temos para onde ir, glória a Deus, porque só Jesus Cristo tem palavras de vida eterna. O próprio Pedro responde, Senhor, nós não temos para onde ir, só tu tens palavras da vida eterna. Nós não encontramos vida eterna nos milagres, nós não encontramos nas suas provisões da terra, nós encontramos vida eterna na pessoa bendita de Jesus. Ele é a razão da nossa existência, Ele é a motivação, Ele é a causa da nossa salvação, Ele é a conclusão da nossa salvação. É nele que nós estamos alicerçados, sem Ele não há salvação, sem Ele não há perseverança. Por isso que Pedro foi categórico, só tu tens. Não é, o Senhor é um dos, não, é só o Senhor que tem a vida eterna. Muitos abandonaram porque o pão faltou. Muitos foram-se embora porque os milagres cessaram temporariamente, nessa passagem específica. Mas Pedro está dizendo, nós vamos continuar aqui, a nossa motivação é a vida eterna, e no Senhor temos vida eterna. E Pedro diz assim, olhe, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus.
Meus irmãos, fé e conhecimento, na palavra de Pedro, parecem sinônimos, né? Mas não são. Você vai conhecer dezenas de pessoas que dizem que têm fé em Deus. E eu não estou mentindo, não, tem essa fé, sim. Mas fé bíblica é aquela que é enraizada no que você conhece de Deus. Sabe o que Pedro já tinha visto até aqui? Na cronologia de João? Pedro tinha visto Jesus transformar água em vinho. Pedro tinha visto Jesus curar um oficial do rei a mais de 80 quilômetros de distância com uma palavra. Pedro tinha visto, por parte de Jesus Cristo, ele perdoar os pecados de uma mulher samaritana. E se apresentou como Cristo para aquela mulher. Pedro tinha visto um paralítico que há 38 anos jazia no tanque de Betesda, e Jesus Cristo fez se levantar e dizer, vá-se embora. Pedro tinha visto Jesus andar sobre as águas, em João 6, nessa passagem. Pedro viu a multiplicação dos pães e dos peixes. Pedro ouviu esse discurso. Aí agora Pedro diz, Jesus, nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Então vamos lá. Por que nós acreditamos? O que nós conhecemos desse Deus para dizer que Ele também é o nosso único Salvador? Sabe o que nós temos visto, irmãos? Pecadores sendo perdoados. É homens que estavam cegos recebendo a visão. É aqueles que eram escravizados por Satanás ser libertos pelo sangue de Jesus. É alguns idólatras, meus irmãos, que eram maliólatras o máximo que podia. Andavam com 5 terços, de manhã e de tarde. Hoje é um filho bendito de Jesus. Nós encontramos aqui ex-alcoólatras que com o poder do sangue de Jesus largaram o álcool e hoje são homens de Deus. Nós encontramos aqui mulheres da vida que não tinham destino para a vida até se encontrar com Jesus. Nós encontramos ex-drogados, escravizados pelos vícios e egoístas que achavam a salvação em si mesmo, mas se encontraram com Jesus. Nós temos crido e conhecido que Jesus é o Santo de Deus. O testemunho real da salvação não está lá fora, mas está aqui dentro. Existem mulheres que foram transformadas aqui dentro, homens que foram transformados estão aqui dentro. Nós temos crido e conhecido que Jesus é o Santo de Deus. Aqui não é história de carochinha que ouviu falar. Nós somos alvo da salvação de Deus, do conhecimento de Deus, da transformação de Deus, porque só Ele tem a vida eterna. Então, saber que Cristo tem vida eterna e saber que Jesus Cristo é o pão da vida é diferente de conhecer e ter. E o convite nessa noite é para que você conheça e tenha. Vem para Jesus. Deixe de ser um admirador dos crentes, seja um crente também. Deixe de ser um admirador dos filhos de Deus, seja um filho de Deus. Deixe de ser um seguidor de Jesus, se torne um discípulo de Jesus. E eu convido você nessa noite a sair de onde você está e vir aqui. Nós queremos orar por você. É preciso confessar esse Cristo. É preciso dizer, eu preciso desse pão da vida. Eu preciso desse Salvador. Mas nós não podemos fazer isso por você. Você precisa confessar. Como nós confessamos, viu? Nós confessamos, oraram por nós, fomos batizados confessando a Cristo publicamente. Você precisa fazer isso. Aonde está a primeira pessoa que deseja voltar para Jesus? Experimentar o pão da vida. A restauração que só Ele pode lhe dar. E a razão da sua existência está em Jesus. Se não tem ninguém nessa noite, que Deus lhe abençoe e lhe conceda uma nova oportunidade. Em nome de Jesus. Amém.